Coming. 1, 2, 3. Hey. 1, 2, 3. Set. Hut. Impact XP é a tinta de marcação de linhas pronta a usar, mundialmente mais avançada e eleva o padrão de marcação de linhas em campos desportivos a novos níveis de desempenho. Em 2011, a tinta foi premiada com um dos mais altos galardões do Reino Unido, o Queen's Award for Innovation, um prémio que é único na indústria de marcação de linhas em campos desportivos. Esta tinta única é uma formulação altamente micronizada de dióxido de titânio, combinada com aglutinantes especiais e reforçada com pigmentos refletores de luz. Aplicada em pulverização, a tinta fixa-se em ambos os lados da folha, garantindo uma cobertura completa da superfície com uma única passagem. À medida que a tinta seca, o seu brilho aumenta, resultando em linhas brancas extremamente refletivas e excepcionalmente brilhantes. Uma vez seca, a tinta oferece uma elevada resistência à chuva, sob uma vasta gama de condições climáticas e de solo. Disponível em simples embalagens descartáveis 5 litros Eco ou em recipientes rígidos 5 e 10 litros, a Impact XP não requer nenhuma mistura, nenhuma medição, nenhuma diluição e nenhuma água adicional. A tinta é fornecida em recipientes pronta a usar. A embalagem Eco de plástico resistente tem umas pegas especiais de transporte e é colocada num tabuleiro removível de 3 secções, permitindo o transporte de 3 embalagens simultaneamente. A embalagem é bastante amiga do ambiente e, uma vez vazia, pode ser depositada facilmente e em segurança com um lixo doméstico normal. Caso se utilize o recipiente de plástico rígido, o tabuleiro de embalagens Eco pode ser facilmente removido. Utilizando o bico de injetor dourado e aplicando apenas 1.1 litros de Impact XP por campo, uma máquina completamente carregada pode marcar até 13 campos de futebol de tamanho normalizado sem paragens para reabastecimento. Combinando a tinta Impact e a máquina de pulverização iGo, obtém-se a conjugação perfeita. No início de uma nova operação de marcação, quando usar a embalagem Impact Eco Bag, o operador deve agitá-la de modo a uniformizar o conteúdo que, entretanto, tenha sedimentado durante o armazenamento. A embalagem é então colocada no tabuleiro seccionado da iGo e a tampa retirada. A cobertura frontal da máquina é levantada para se ter acesso à garrafa de engodamento, na qual é inserido o tubo de transferência de tinta. O tubo de transferência conta com um filtro na sua extremidade, prevenindo a entrada de detritos na tubagem de alimentação. Uma válvula de bypass está localizada na parte lateral da máquina. O manípulo é rodado para a frente e a botoneira On/Off pressionada para arrancar a bomba. Quando a água começa a sair pela válvula, roda-se o manípulo para trás, de modo a direcionar o fluxo para a cabeça de pulverização. Quando a água aparecer através da agulha de pulverização, deve pressionar-se a botoneira On/Off para parar o fluxo e rodar o manípulo da válvula para a posição superior Off. O encanamento de transferência de tinta é retirado da garrafa de engodamento, colocado na embalagem Eco e enroscado, garantindo uma selagem perfeita. Voltar a colocar a tampa da garrafa de engodamento e recolocar a cobertura da máquina na posição de fechada. A botoneira On/Off é novamente pressionada, de modo a permitir que a tinta seja bombada para a tubagem. A bomba inicialmente expelirá a água da tubagem e, quando a tinta aparecer, a botoneira On/Off é pressionada uma vez mais para parar o fluxo de tinta. A marcação da linha pode agora iniciar-se. O procedimento é diferente quando se utiliza uma tinta concentrada para diluição. No início de uma nova operação de marcação, o operador necessita de um balde, um recipiente de medição, funil, um misturador e alimentação de água. Assim como com a tinta Impact, o operador agita a embalagem de modo a uniformizar o conteúdo que entretanto possa ter sedimentado durante o armazenamento. A embalagem é aberta e o operador enche metade do balde com água limpa. É medida à parte a correta quantidade de tinta e vertida para o balde. A água é então adicionada, a mistura é agitada e vertida no tanque, evitando qualquer derrame, e o procedimento é repetido novamente até que o tanque se encontre cheio. Utilizando a máquina iGo para efeitos comparativos, a cobertura frontal da máquina é levantada, expondo a garrafa de engodamento, na qual é introduzida a tubagem de transferência da tinta. O procedimento de preparação da máquina para a aplicação da tinta é o mesmo utilizado para a tinta Impact. A bomba inicialmente expelirá a água da tubagem e, quando a tinta aparecer, a botoneira On/Off é pressionada para parar o fluxo de tinta. A operação de marcação de linha pode agora iniciar-se. Quando utilizar o sistema de marcação de linha Impact, o operador levanta a dianteira da máquina até ao ponto de arranque escolhido e inicia a operação de marcação da linha. O operador consegue marcar até 9 campos de futebol de dimensões normalizadas quando utiliza a embalagem de tinta de 10 litros ou até 13 campos quando utiliza as 3 embalagens Eco de 5 litros. No entanto, quando aplica a tinta diluída, o operador levanta a dianteira da máquina e começa a operação de marcação da linha.
Depois de marcar aproximadamente 2,5 km, o operador tem de voltar à área de manutenção para medir, misturar, verter e encher a máquina pela segunda vez antes de voltar ao ponto onde parou. Após marcar mais 2,5 km, o operador terá de voltar uma vez mais à área de mistura e repete a operação de enchimento. Este constante reenchimento não é só tempo gasto, mas também uma perda valiosa de recursos de trabalho e água. O maior benefício em utilizar a tinta Impact XP é que não necessita de água adicional, o que significa que o operador não precisa transportar um recipiente de água suplente ou viajar quilómetros de volta à base. A água é um dos recursos naturais mais preciosos e qualquer poupança no seu desperdício é essencial para um ambiente e importante do ponto de vista de poupança de custos. Usando o futebol como exemplo, um simples campo normalizado que seja marcado todas as semanas ao longo de 35 semanas de uma temporada necessitará no mínimo de 400 litros de água quando se utilizam tintas concentradas para diluição. Isso corresponde a 40 mil litros por cada 100 campos marcados. Obviamente, tal comparação é igualmente aplicável à marcação de campos de variados requisitos como clubes de futebol e de rugby, escolas públicas e privadas, tal como o Radley College, centros nacionais de excelência, incluindo a sede da AFA em St. George's Park, e gestão de contratos de campos de jogos de municípios locais. No entanto, a qualidade da apresentação do campo é de importância vital para um profissional de clubes de futebol e de rugby. Isto é tão mais importante quando os clubes jogam a nível internacional. Em Stamford Bridge, casa do Chelsea, vencedor da Liga dos Campeões em 2012, a Impact é utilizada para assegurar que a qualidade da linha é a melhor possível. No final da operação de demarcação, utilizando o sistema Impact, tudo o que o operador necessita de fazer é passar por água limpa as tubagens, remover o bico do injetor e colocá-lo em água com um agente de limpeza como o Flush Through. As embalagens de tinta Impact utilizadas parcialmente são novamente tamponadas e guardadas para a próxima utilização ou, no caso de embalagens ecovazias, simplesmente dobradas e colocadas no lixo. A conjugação da tinta com a máquina permite a aplicação de linhas em relva natural em campos sintéticos ou artificiais, assim como em superfícies argilosas e rígidas. As linhas em locais desportivos podem ser marcadas em desportos tais como futebol, rugby, ténis, cricket, atletismo e golfe, assim como em parques de estacionamento de automóveis, exposições e espaços de eventos exteriores. Também estão disponíveis uns extensores de marcação que se fixam à iGo, os quais permitem a marcação de 3 linhas em simultâneo. Sistema de marcação de linha Impact. Eficiente, eficaz, económico e ambientalmente responsável.